Olá, nós vamos ter aqui hoje mais um Café com o Camaleão e teremos a honra de ouvir aqui muitos ensinamentos e fazer um bate-papo com Rafael Zattar. Quem é Rafael Zattar? Vamos ao currículo do nosso convidado de hoje. Rafael Zattar é graduado em administração. É professor de MBA de finanças, já tendo formado mais de 25 mil alunos. Possui experiência na área militar. Serviu como militar concursado da Força Aérea Brasileira por 15 anos. Deixou a Força Aérea para atuar como empresário, pois é o fundador da Carteira Z, criada em 2017 como uma estratégia de independência financeira e que hoje beneficia milhares de famílias no Brasil e no exterior, contando com milhares de assinantes ativos. É analista financeiro, sendo eleito o analista financeiro top 1 do Brasil pela Ambima, e está entre os 5 maiores influenciadores de finanças do Brasil. Rafael Zattar, bem-vindo ao Café com Camaleão. Olá, camaleões, como estão vocês? Hoje nós vamos ter aqui mais um Café com Camaleão. E dessa vez nós teremos aqui, com muita honra, um bate-papo diretamente do Rio de Janeiro, com Rafael Zattar. Vocês viram o currículo do Rafael Zattar aqui na introdução, e nós podemos aqui nesse bate-papo aprender muito com ele. Inicialmente, ele vai contar a história dele, a história de vida dele, é uma história de grande aprendizagem. Então, vamos iniciar aqui. Rafael, vamos lá. Quem é Rafael Zattar? Você poderia falar um pouquinho de você? Poderia abrir aí com os cumprimentos iniciais e depois contar um pouquinho da sua história. Beleza, Marçal. Grande prazer estar aqui, né, no Café com Camaleão. Já trouxe a minha canequinha esperta aqui, especial. E é uma honra falar um pouquinho sobre o que a gente faz na Carteira Z, contar um pouco sobre a minha história, da onde eu vim, onde eu cheguei, minha história de vida, um pouco também, que eu acho que é um pouco... comum em famílias talvez um pouco desestruturadas, mas talvez seja um pouco mais dramática do que a média. Enfim, e hoje a gente no mercado financeiro ajuda, graças a Deus, milhares de pessoas a investir melhor, e cada depoimento que a gente recebe de pessoas que mudaram a vida através de educação financeira deixa a gente muito feliz, porque essa é a nossa missão aqui. Não precisaria trabalhar hoje ativamente, porque eu consegui minha independência financeira tem 3 para 4 anos, mas agregar valor, se sentir útil e impactar milhares de pessoas que a gente consegue hoje é o que nos move diariamente. Obrigado mais uma vez. Então vamos lá. Rafael, conta um pouquinho a sua história, né? Para quem não conhece, o Rafael está lá no Rio de Janeiro, falando aqui com nós, aqui pertinho do Pantanal. Estamos distantes, né? Porém, próximos aqui graças à tecnologia. Então, nós vamos ouvir aqui um pouquinho a história do Rafael. Vamos lá. Rafael Zattar, por Rafael Zattar. Vamos lá. Bom, Rafael Zattar é um cara que sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito proativa. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Sempre estudei escola pública, na verdade, a minha infância toda estudei escola pública. Hoje, quando eu sento com gestores, com a galera do mercado financeiro para conversar, eu fico, às vezes, antes eu tinha um pouquinho de vergonha, hoje não, mas o pessoal tudo estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro, Santo Agostinho, Santo Inácio. Aí eu falo que eu estudei na Escola Municipal Gene Gomes, aqui no Rio Comprido. Metade da minha sala, da minha infância toda, era filho de traficante ou sobrinho de traficante. Eu já subi todos não, mas muitos morros aqui do Rio de Janeiro, favela, para fazer trabalho em grupo na escola, Turano, Escondidinho, Falete, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, Querosene, tudo quanto é. Então, a minha infância foi marcada por
minha mãe muito trabalhadora para sustentar eu e a minha irmã, ganhando entre 1 e 3 salários. Quando as vacas estavam gordas, eram 3 salários. Mas geralmente era 1 salário, 2 salários para sustentar aí a família. E eu não tive pai. Na verdade, o que aconteceu comigo, resumindo a minha história aqui, com 13 anos de idade, eu costumo contar essa história, mas eu vou resumir um pouco. Foi o dia mais importante que eu considero da minha vida, que eu lembro como se fosse ontem, né? Eu botei minha melhor roupa, eu lembro até hoje, com 13 anos de idade, isso foi em 1997. Eu botei uma camisa de botão, na época estava na moda, né? Uma camisa assim de botão, era até aqui, assim, desfiadinha aqui, uma bermuda marrom e um tênisinho novo que eu tinha para conhecer o meu pai. E eu fui, quando eu cheguei no local naquela tarde, eu avistei ele assim a uns 200 metros de distância, fui correndo na direção dele para abraçar, falei para todo mundo na escola antes que eu ia conhecer o meu pai, todo feliz, não entendia muito esse negócio de que eu não tinha pai, não entendia, 13 anos, enfim, era o dia de eu conhecer, eu corri na direção dele para dar um abraço, e quando eu cheguei perto, né, a minha mãe tinha falado que aquele não era o meu pai, era o advogado dele. Esse era o dia do teste de DNA. Que eu ia fazer o teste de DNA e ele não foi naquele dia. Em 1997, ele colheu no laboratório próprio, mandou, e eu só sou Zatar desde esse dia. Meu nome não tinha Zatar. Então, a partir desse dia que eu fui reconhecido por ele, né, assim, obrigatório pelo teste de DNA, eu passei a me chamar Zatar. Tá? E aí mas eu sempre fui muito batalhador. Eu, com 11 anos de idade, eu entregava jornais na minha rua, na Campos da Paz, no Rio Comprido. E vamos falar um pouquinho sobre isso, que até faz um link com a Carteira Z. Quando eu entregava jornais, com 11 anos, foi até no ano que eu comecei na banca de jornal, quando Mamonas Assassinas caiu o avião dos Mamonas Assassinas. Você lembra? Uhum, lembro sim. Então, eu me lembro, foi no sábado para domingo, eu estava trabalhando na banca, eu acordava 5 da manhã com 11 anos de idade para abrir a banca de jornal, aí eu ganhava R$10 por domingo, mais as gorjetas, e aí na segunda-feira eu ia vender os jornais que sobravam de domingo no Ferro Velho para ganhar mais um pouquinho de dinheiro. No caminho do Ferro Velho tinha uma gráfica que eu pedia jornal, os papéis que eu jogar fora também, para fazer mais peso, para ganhar mais ali no Ferro Velho. E foi uma época que foi muito... Eu sempre quis, por mais que eu não precisasse ajudar em casa, eu não podia comprar um salgado na rua, não tinha condições de ir no McDonald's, não tinha condições de comprar nada. Minha mãe tinha o básico para a gente sobreviver. Então, depois disso, né, ali já com perto de 13, 14 anos, eu fazia cartões de visita para taxistas na Cruz Vermelha, ficava no sinal com mostruário ali. Eram 9 tipos de cartão que eu mostrava, e o pessoal separava ali o dinheirinho para me dar R$10 quando eu fazia o cartão. E eu percebi nessa época que quando eu reduzi o demonstrativo de 9 modelos para 3, eu vendi muito mais. Eu simplifiquei aquilo. Com 13, 14 anos, eu já percebi o poder da simplificação. Tá? E aqui, resumindo, fui operador de telemarketing da Embeleze, trabalhei como músico muito tempo, tocando e cantando, com 16, 17 anos. E com 21 anos de idade, eu fui trabalhar na diretoria de finanças do Banco do Brasil como estagiário. E aí, nessa época que eu trabalhei na diretoria de finanças, eu passei na prova para a Força Aérea Brasileira, isso com 21 anos de idade. E eu fui contar para o meu pai também nessa época, que eu não tinha conhecido ainda, e ele não me recebeu, não consegui encontrá-lo novamente. E aí eu fiquei 15 anos na Força Aérea, até 3 anos atrás, e em 2017 foi o ponto de inflexão na minha vida, que foi finalmente o dia que eu conheci o meu pai, depois dessa história que eu resumi aqui bem. Mas infelizmente não foi na melhor condição, foi no enterro dele aqui no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Eu conheci meu pai no caixão, e eu carreguei o caixão dele, eu com meus 2 irmãos que eu conheci também no velório, daquele cara que me rejeitou a vida toda, mas que, bem ou mal, é como se fosse um cara que tivesse me jogado no mar e eu tivesse aprendido a nadar sozinho, e, de certa forma, eu agradeci a ele pelo que eu me tornei pela ausência dele. Eu acho que a vida não é
o que acontece com você. A vida é como você reage ao que acontece com você, por mais doloroso que tenha sido. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei para aquele cara e pensei assim, caramba, a gente poderia ter vivido tanta coisa junto nessa vida, né? Aproveitado o tempo, mas nunca senti nenhuma mágoa dele. Só que isso que a gente proporciona para ele acaba sendo o que a gente proporciona para as pessoas hoje na Carteira Z, que é a recomendação de investimentos que te demanda muito pouco tempo. Então, eu sempre fui muito fissurado nesse negócio de tempo. A maior riqueza que a gente tem é o tempo. E daquele tempo que eu não tive com meu pai durante a minha vida toda, né? Até então, até 2017 agora, 7 anos atrás, hoje a gente tenta proporcionar para as pessoas através de investimentos inteligentes. Desculpa me alongar um pouquinho, mas esse é um resuminho da minha história. Não, perfeito. Rafael, uma coisa bacana que você falou aí, você falou que não poderia ir no McDonald's, não poderia comer um salgado na rua. Isso aí te tornou obrigatoriamente uma pessoa muito controlada. Esse controle, mesmo que você, aliás, não vivenciou com o seu pai, igual você acabou de contar, é um pouco, vamos dizer, de uma educação financeira de berço. O que essa educação financeira de berço traz para você de positivo na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Eu acompanhei nas redes sociais, né, antes de te convidar aqui, eu venho te acompanhando há um bom tempo. Já assisti você em alguns programas aí da área, né, de educação financeira e finanças, e tem uma história legal que eu gosto, né, de ouvir, que você fala da compra da bicicleta, que a sua avó te ajudou você comprar uma bicicleta para otimizar a entrega de jornal. Então, você teve o berço da avó, o berço da mãe e o não berço do pai, mas que acabou ajudando, né? Fala um pouquinho disso para a gente, porque as pessoas não acreditam, né, na educação financeira de berço, o quanto ela é importante para a vida das pessoas. Nossa, isso é muito importante, porque a escola da vida, a escola da nossa família é o que a gente traz pela vida toda. Como você falou, eu sempre tive essa mente empreendedora, né? Da questão da bicicleta que você falou, realmente a minha avó me ajudou. Aqueles R$ 10 que eu ganhava por domingo, eu juntei metade dele, mais as gorjetas, para daqui a um tempo, alguns meses depois, comprar uma bicicleta que minha avó me ajudou para entregar mais jornais na menor quantidade de tempo e assim ganhar mais. Então, a cada R$ 10 que eu ganhava por domingo, eu falei, opa, R$ 5 eu comprava uma bermudinha para mim, lanchar, porque na época dava para fazer isso. Comprava uma bermudinha para mim na feirinha lá do Rio Comprido, que tem até hoje. Comprava um salgado, fazia algumas coisinhas e R$ 5 eu economizava. E mais as gorjetas. Então, isso, e a escola que veio de casa, da minha mãe também, que ela, apesar de não ganhar muito durante a vida, sempre foi muito controlada, nunca pediu um empréstimo para banco, para nada. Sempre foi assim, filho, a gente não pode sair, a gente não pode comer um milkshake no Bob's, mas eu comprei uma goiabada, era a sobremesa, eu me lembro, goiabada é a sobremesa que eu mais comi na minha vida. Era goiabada, que era baratinho e durava muito, a sobremesa, e manga. Na minha vila, lá no Rio Comprido, tinha uma mangueira em frente à minha casa, a minha casinha lá. E aí caía manga o tempo todo lá, e eu pegava a Maria Helena, que era a vizinha lá, que às vezes eu jogava bola e caía na casa dela lá, ela devolvia a bola e me dava um saco de manga. Então a minha sobremesa, a infância toda era manga gratuita, da vizinha que caía no chão, e goiabada. Então isso que vem de casa é extraordinário, porque 80% do povo brasileiro não vive, gasta mais do que ganha hoje, comprovadamente. E eu imagino também que mais ou menos isso das famílias ensinam isso para os filhos. Se 80% tem essa metodologia errada em casa, com certeza os filhos carregam essa herança de gastança na família. Então, o que eu tive, por mais que hoje eu tenha melhorado, eu tenha conseguido uma independência financeira, a gente pode falar sobre isso depois, o que eu vou trazer para o meu filho, né, é uma disciplina financeira também muito grande, e eu acho que no meu caso é mais difícil. No nosso caso, que a gente já chegou num patamar bacana, é porque a gente tem uma condiçãozinha que pode falar, você quer um iPhone?
dependendo da idade, toma, você quer... Então, isso é complicado. Lá a gente não tinha, eu não tinha opção. A opção era se endividar, enfim, ao longo da minha adolescência, por exemplo, só que eu nunca tive isso em casa. Minha mãe controlada, minha avó me ajudava nas coisinhas de vez em quando, que ela ganhava um salário mínimo, mas ajudava um pouquinho, e aí eu tive isso de berço mesmo, não precisei forçar, como muita gente teve a família endividada, mas precisou se educar financeiramente ao longo da sua vida. Eu já tive isso já desde o início. Não tem aquela história bonita para contar, que muita gente fala, eu quebrei, eu me endividei, eu devia 300 mil, 400 mil, 500 mil. É bonita porque quando a pessoa passa por essa fase, né, acho que 90% das pessoas que contam no mercado financeiro contam isso. Eu quebrei, eu não sei o que. Eu não, eu sempre tive muito pouco, sempre fui muito controlado com muito pouco. Você soube o poder do ouvir não, né? Que hoje as pessoas não sabem, não querem e acham que não é um absurdo falar não para filho, né? Só para quem o Rafael tocou num negócio interessante, que o Rafael em breve será pai, né? Será papai, a esposa está grávida e certamente, né, ele vivenciou, teve, né, experiências interessantes de berço, vai passar isso para o filho. Então, certamente, né, Rafael, você aprendeu muito com a educação financeira do berço. Na escola você teve alguma coisa? Porque a gente fala muito, né, que tem que ter educação financeira na escola. Você teve alguma coisa na escola? Na faculdade, você é formado em administração, e na faculdade teve alguma coisa ou foi só a vida que te... Só não, né, que é muito já. A vida Sim. que te ensinou. Olha, na escola, zero total, nada de educação financeira. Na faculdade, a gente tem algumas matérias de administração que acabam te ajudando na compreensão econômica, grade de economia, etc. Mas a educação financeira, de uma forma prática e metodológica, diretamente, não. Então, foi realmente a vida que ensinou, e eu acredito que isso tem que ser obrigatório nas escolas, faculdades, e mais importante que isso, não existe na vida de um jovem, enfim, eu acho que é isso. O jovem sabe o teorema de Pitágoras, mas não sabe lidar com o dinheiro dentro da carteira dele, né? Infelizmente, estamos Exato. assim hoje. Exato. Rafael, uma coisa interessante aí, você tocou num assunto importante. Você falou que espírito empreendedor, que você, desde criança, teve isso muito aguçado em você, né? De empreender. Então, duas coisas que a gente queria saber aqui agora de você. Primeira, o que te motivou a empreender, a criar a carteira Z? E a gente queria saber um pouquinho mais dessa carteira Z. Eu falo da carteira Z, que você é o criador da carteira Z, na introdução. Você aqui tocou alguns momentos aí falando da carteira Z, mas o que é a carteira Z? E o que te fez criar a carteira Z? Qual foi a sua motivação? Vamos entender um pouquinho isso aí. Beleza. A carteira Z proporciona liberdade para as pessoas à medida que, quando você delega com inteligência os seus investimentos, você consegue focar no que mais importa, que é a sua atividade principal. Então, o que é isso? Eu falei aqui de forma um pouco simbólica, porque muita gente no mercado financeiro fala assim, olha, você deve aprender a cuidar do seu dinheiro no sentido de você precisa investir em ações, aprender valuation, aprender a ler balanço, ler o formulário de referência, etc. Você precisa aprender tudo sobre fundos imobiliários, você precisa aprender a investir diretamente no mercado internacional, você precisa aprender sobre 250 tipos de criptomoedas e sobre todos os títulos de renda fixa. E, na minha opinião, o brasileiro comum e até o brasileiro que tem uma instrução, isso é para 1% das pessoas se aprofundar com um detalhamento muito grande. Eu não estou fazendo apologia ao desconhecimento e à ignorância. Eu estou fazendo apologia ao que realmente importa. Porque quando eu sou professor de MBA também, e a gente fala na grade de fundos de investimentos que tem uma tríade para a riqueza. É claro que é tentador, né? Quando as pessoas falam, investe em ações, você compra... Cara, mas o ser humano comum não tem 30 horas, 35 horas para ser muito bom na sua profissão, na sua atividade principal e ser muito bom em todos os mercados.
Então, a carteira Z, ela simplifica o processo à medida que você delega com inteligência. É como se você pensasse assim, eu preciso ir ao médico. Você vai se curar sozinho? Você vai se tratar sozinho? Você vai se operar sozinho? Não, você procura um bom médico, você vai delegar. Quando o seu carro está com problema, você vai delegar, você vai ao mecânico. Provavelmente você não vai consertar seu carro. E essa é a nossa missão, ensinar as pessoas a escolherem pessoas, né, ou gestões a que elas vão delegar o dinheiro delas, que é muito mais simples. É muito mais simples você escolher um técnico de futebol para gerir a equipe do que você ser o técnico de futebol e escolher as peças ali. Então, o que a gente prega, até com muita humildade, sempre trazendo a nossa visão, nunca dizendo que é a melhor forma do mundo de investir, etc. Mas é uma forma que funciona para mim. Inclusive, tem uma frase do Steve Jobs que é muito boa, que é o nosso mantra, que é assim: concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, para mim, não tem maior verdade do que essa para a pessoa ter sucesso na vida. Eu acabei não falando ali sobre a tríade da riqueza, que é ganhar bem ou ganhar mais, poupar com inteligência e investir bem. São 3 camadas importantes, e eu diria, por incrível que pareça, a gente está falando aqui de educação financeira, etc., mas eu diria, contrapondo a muitas pessoas, que o terceiro, investir bem, talvez seja até, de certa forma, dispensável. Aí você fala, poxa, Zatá, aí eu não concordo com você. Dispensável investir bem? Aí eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo da minha família, de um tio meu, que nunca investiu bem. Ele só focou nos 2. Ele focou em ganhar mais ou ganhar bem. Ele foi juiz da Marinha Mercante, estudou muito, focar no que ele era bom, direito. Ele focou muito naquilo, começou a crescer, ganhar bem e poupar com inteligência. Ele era até um pouco pão duro, mas ele sempre viveu bem, sempre viajou, investia ok, não investia bem. CDB de banco, ponto, um pouquinho na poupança, etc., e comprava imóvel. Assim, nem teve grandes lucros com imóvel não, tá? Mas o que eu estou falando é que ele não investia bem. Agora, se você trocar os passos 3, né? Tirar o 1 e colocar o 3, ou seja, você imagina se o meu tio ele parasse assim, não vou estudar tanto direito, não vou focar no que eu sou bom, no que eu gosto, eu vou investir bem desde 18, 19 anos de idade. A não ser que ele trabalhasse no mercado financeiro, aí é outra coisa. Mas se ele pegasse um dinheirinho pequeno para investir, 50, 100 reais, e não passasse disso, provavelmente ele não teria o sucesso que ele teve. Então, eu acredito muito nisso, que você precisa focar no que você é bom, empreender, fazer concurso, ganhar mais, depois você poupar, obviamente, uma parte dos seus ganhos, entre 10% e 30% de preferência, e terceiro, investir bem. O que acontece é que as pessoas hoje, elas, às vezes, com essa gama de pessoas falando sobre educação financeira, que é muito importante, elas talvez troquem essa ordem e acabam comprometendo a sua atividade principal. Então, eu só gosto de separar um pouquinho as coisas, sendo até um pouco controverso com o que as pessoas falam no mercado, que é investir bem a todo custo. Não, foca no que você é bom, se especialize, seja um bom médico, melhor dentista, farmacêutica, etc. Em concomitância, invista, poupe, obviamente, e em concomitância, se você puder e tiver um pouquinho de tempo, invista bem e, de preferência, por isso que a carteira Z existe, delegue. Então, resumindo, a carteira Z recomenda fundos de investimentos por perfil e patrimônio. Então, tem um médico ali que tem 10 mil reais de patrimônio e, sei lá, 500 reais por mês para investir. Ou um estagiário que investe 50 reais por mês ou 100 reais. Ele vai ter as carteiras montadas para ele, de modo que ele não precise perder tempo vendo se Vale caiu, se Vale subiu, se Itaú está caro, se VEG tem que operar vendido, operar opções, etc. Então, esse é o nosso mantra. Repetindo, não é o melhor do mundo, a gente não se acha melhor, mas eu acho que para a pessoa comum, como é para mim, como eu descobri essa metodologia inteligente e faço há muitos anos, funciona muito bem, tanto que me sobrou tempo para empreender, criar a carteira Z, ser sócio de outros negócios e conseguir minha independência financeira. Eu acredito que esse caminho sirva para muitas pessoas no Brasil.
Então, a motivação para a criação da carteira Z foi olhar para o cidadão comum e falar: cara, eu vou te ajudar. Você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Foi isso? Perfeito. Exatamente isso. E eu sentia que as pessoas, esse mercado de vender cursos de ações para analisar ações, eu tenho muitos amigos que vendem cursos de ações, não acho nada errado, tudo bem. Só que o grau de aproveitamento das pessoas, às vezes, é menor do que 10%. A pessoa compra o curso, R$2.000, R$3.000, e não aproveita, a pessoa larga. Tanto que a maioria não, mas grande parte dos assinantes da carteira Z, mais de 50%, são pessoas que se iludiram. Poxa, realmente, Zatar, eu vi que eu não tinha tempo para ficar, trabalhar de 8 às 4, 8 às 5, 8 às 6, e chegar em casa e ainda ver se a ação tá cara, barata, balancear. Cara, e a carteira Z veio com uma solução milagrosa para mim. O que vocês proporcionam é algo muito diferenciado. Só que a gente está remando meio que contra a maré. Porque por mais que a carteira Z seja relevante, muitas pessoas conheçam, etc., para a carteira Z existem 100 pessoas vendendo curso de ações que falam que esse é o único caminho. Eu não falo que a carteira Z é o único caminho, eu falo que é um caminho que serviu para mim e que serve para muitas pessoas. Mas se a pessoa quiser investir em ações, achar um tempo ali para fazer uma gestão de qualidade ao longo da sua vida, ok, tudo bem. O problema é pessoas que investem em ações e falam que não há outro caminho. O caminho é só esse, porque o Luiz Barsi conseguiu ser bilionário. Eu acho que se você foca muito lá em cima, você tem que focar em quem está fazendo dinheiro agora, quem está sendo produtivo agora. Se você foca em quem tem, sei lá, 80, 90 anos de idade, talvez a realidade não seja a mesma que você. Eu não sou muito a favor de você focar muito lá em cima. O estagiário vai falar de Barsi. Não, fala de alguém ali, meio termo, para você. Não adianta você querer pisar no primeiro degrau e pular para o 28º, um passo de cada vez. Você pode usar como exemplo, pode se espelhar, mas não tenha tudo como verdade, porque na época do Barsi, por exemplo, em 1960, 70, a dinâmica era totalmente diferente do que é hoje. Então é mais ou menos isso, Marcelo. Uma coisa interessante aí que você falou, que eu também concordo com você em tudo, o que cria riqueza é o trabalho. Então, o que começa tudo? Fruto do teu trabalho. Trabalhe, pega o dinheirinho, gaste menos que você ganha, coloca uma roupinha nele, veste ele e fala: filho, vai trabalhar. Põe o dinheiro para trabalhar. E uma outra coisa que eu gosto sempre de pensar também, Rafael, é acordar de manhã, olhar para o espelho e falar: eu sou recebedor de juros. Eu não sou pagador de juros. Muito o bom. Brasileiro tinha que pensar isso. Eu quero receber juros. Eu não quero pagar juros. Só ele querer receber juros já é um bom começo. Não é pensar em ser o mega investidor, competir com o senhor Luiz Barsi. Não. Começa primeiramente em não pagar juros, gente. Acho que esse é o primeiro ponto. Rafael, você falou umas coisas interessantes aí. Carteira Z. Para quem está nos ouvindo aqui, como acessa a carteira Z? Aquele cara que trabalha o dia todo, aí ele não tem tempo de entrar, né, num home broker, no meio do horário de expediente dele, para adquirir ações, comprar, vender, fazer alguma operação. A carteira Z, como que ele acessa e como que ele faria para usufruir do conhecimento de vocês? Perfeito, muito bom. A carteira Z, apesar de a gente ter conteúdo gratuito na internet, no YouTube, no Instagram, até no Twitter, enfim, a carteira Z é o único produto nosso que é pago, que é equivalente a R$40 por mês, o que metade de uma pizza, né? Que a gente quis democratizar realmente para muitas pessoas terem acesso, até o cara que está começando a trabalhar ter acesso. E ela recebe uma senha, né, um login, uma senha, entra numa área logada onde está tudo mastigado ali. Ah, se você é conservador, essa é a carteira para você. Se você é conservador moderado, essa é a carteira para você. Tudo discriminado. Aí ela simplesmente vai na corretora, coloca investir e procura os fundos de investimentos ali indicados por nós. Claro que tem um embasamento por trás de cada recomendação de fundo. Então, se a pessoa tirar um pouquinho de tempo, repetindo, muito menor do que investir diretamente nos ativos, ela olha o relatório ali, poxa, entendi o embasamento da carteira Z para recomendar esse fundo.
Beleza, então a gente serve para subsidiar o processo de tomada de decisão das pessoas para escolher fundos de investimentos de acordo com o perfil dela. E aí tem fundo de renda fixa, fundo multimercado que tem... O fundo multimercado é uma cestinha que tem ações, juros, câmbio, tem gestões muito boas nesse sentido. Fundos de ações, né, que aí é a parte mais apimentada da carteira. Tem até fundos de criptomoedas, tem fundos dolarizados, a pessoa se expõe ao exterior através de fundos. Então, são caixinhas que a pessoa olha na carteira Z, que ela olha, opa, essa caixinha é minha, é o meu perfil. Vou entrar na corretora, vou investir lá e olhar periodicamente os relatórios. O trabalho, obviamente, não é zero. O Zatar falou delegar com inteligência, mas então eu vou investir nos fundos e nunca mais vou olhar, ou vou olhar daqui a 2 anos, 3 anos. Não. Você vai tirar uns minutinhos por mês para dar uma olhadinha se mudou alguma coisa no racional, mas o nosso trabalho é esse. E tem planilha de rebalanceamento lá para as pessoas aprenderem o melhor momento para entrar em determinado ativo. Então é muito simples e a gente tem ajudado pessoas com essa metodologia. Bom, e para quem não sabe, né, eu falei também lá no currículo do Rafael, ele é analista top 1, com o selo da Ambima. Ô, Rafael, como que aconteceu isso na sua vida também? Os obstáculos que você teve, você se tornou hoje aí esse profissional top 1. Como que você passou a ser analista? Na sua biografia, você estava lá ligado à Força Aérea, né, aeronáutica, isso. E depois você acabou criando essa carteira Z. Isso aí deve ter demandou muito tempo de estudo, muita transpiração, né, do que inspiração. Fala um pouquinho disso também, para a gente ter uma noção do Rafael como analista, que está por trás da carteira Z. Top 1, né, por sinal. Exato. Obrigado. Por sinal, em 2017, quando eu falei que eu tinha conhecido meu pai lá no enterro, esse ano, por acaso, foi o ano que eu conheci o meu sócio, que se tornou logo depois, Daniel Nigri, que é analista também, só que analista de ações. E ele me chamou, ele já sabia que eu entendia de fundos de investimento, que a gente estava em alguns grupos de WhatsApp em comum. Ele falou, cara, você quer fazer uma live comigo para a gente falar sobre fundos? Eu não entendo nada, o pessoal quer saber, quer entender, etc. E eu, meio tímido, eu falei, cara, como é que eu vou falar sobre fundos? Já estou estudando há muito tempo, eu já entendo, eu já sei desenrolar bem, explicar para as pessoas, mas eu pensei nem em aceitar essa live por causa disso, mas eu aceitei, nem tinha notebook, peguei emprestado de um amigo meu, morava no Rio Comprido. Minha esposa ajudou muito também, que ela já estudava sobre investimentos, ela ficava lendo as perguntas lá da live para saber se por acaso tinha alguma coisa que eu por acaso não soubesse responder nessa primeira live, que eu estava inseguro. E, cara, deu 6 mil acessos na live, o pessoal gostou muito. Eu já apresentei por acaso lá, como esse espírito empreendedor, o que eu fazia para mim, eu apresentei na live, que eram 4 carteiras por perfil de investidor. Ele gostou muito e ele me chamou para trabalhar com ele a partir de 2018, né? A live foi 13 de novembro de 2017. Ele falou, cara, você quer escrever relatório aqui no dia de hoje? Eu estou fazendo uma casa de análise aqui, uma research, e se você quiser, a gente faz um período de experiência e vê se vai dar certo. E aí foi assim que eu comecei a escrever relatórios da carteira Z, e depois a gente se aperfeiçoou, se cadastrou junto à Ambima, né? Por isso que hoje, no último ranking da Ambima para analista, eu fui considerado o top 1. Eu acho que eu nem sei como que é feita exatamente essa análise da Ambima, mas saiu no ranking. Eu já saí também no jornal de Wall Street, lá que um jornalista me procurou para falar sobre o PL baixo da Bolsa Brasileira, porque eu fiz um tweet e ele gostou muito. Então, a minha trajetória no mercado financeiro veio a partir dessa live com o Daniel Nigri, falando sobre fundos de investimentos, e a partir daí as coisas deslancharam, a gente passou a ter assinantes, aprendendo a nossa metodologia, a gente foi levando a nossa metodologia adiante, e foi uma coisa... E em 2019, 2 anos a partir da minha primeira live, eu estava palestrando aqui no hotel no Rio de Janeiro, num evento que a gente fez para pessoas com 15, 20 anos de mercado. Então, eu traduzo toda essa minha trajetória em um versículo bíblico, eu acho que é Samuel 2,8, que fala assim, levanta
ergue do pão necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então, esse versículo, né, que mostra, eu acredito muito em Deus, acredito muito no poder e na graça de Deus, que eu acredito que tudo aconteceu a partir dessa minha ação. Eu ia colocando o pé e Deus ia colocando o chão. Eu ia colocando o pé, Deus ia colocando o chão. Então, acho que foi mais ou menos assim. Então, Rafael, você investia. Você, quando estava na aeronáutica, você era um investidor, né, um pequeno investidor, e estudava para investir. Exato. A minha trajetória de investidor veio desde que eu comecei na Força Aérea, que eu já ganhava um pouquinho mais, e eu separava todo mês de 10% a 20% do meu salário para investir. No começo eu investi em CDB, lá em 2005, 2006, e eu comecei a estudar sobre fundos. Até então não tinham tantos fundos bons. Ao longo desses anos, né, já quase 20 anos até agora, eu comecei a montar ao longo desses anos uma carteirinha de fundos. Eu comecei a entender mais sobre o mercado, e foi aí que eu passei a me tornar um investidor de fundos, mas sempre primeiro ali poupando e investindo ao longo desses anos todos, fazendo juros compostos trabalhar para mim. Você disse muito bem aí, né, dessa questão de você não pagar juros, você receber juros. Eu sempre tive isso muito em mente. E quando você passa a investir quantias relevantes, na época eu ganhava, sei lá, 3 mil reais lá em 2006, equivalente a uns 7 mil, 8 mil de hoje. Eu investia de 10% a 20%, entre 300 e 600 reais daquela época, que é muito mais do que é hoje. Então isso, né, exponencialmente foi crescendo o patrimônio e unindo ao empreendedorismo, que também depois eu tive com a carteira Z. Então, você, desde aquele período, você já fazia ajustes na sua vida para ser um investidor, já pensava no futuro. Já que nós estamos falando de pensar no futuro, você possui reserva de emergência. Qual a sua visão sobre a reserva de emergência? Outra coisa, eu posso fazer uma reserva de emergência colocando dinheiro em fundos? Muito boa pergunta. Reserva de emergência é crucial para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, seja funcionário público, seja funcionário privado, né? E de 6 a 12 meses de salário. Eu acho importante ter essa reserva de gastos mensais em aplicações que tem que ter 3 características, né? Segurança, pouca volatilidade e liquidez. E com fundos você consegue esse tipo de investimento, porque há fundos que investem 100% no Tesouro Selic, com 0 de taxa. Não tem taxa nenhuma. Investe 100%. E é D0. São fundos que você resgata e no mesmo dia o recurso está na sua conta. Então, e aí você fala, poxa, beleza, entendi, mas por que você vai investir em fundos que investem 100% no Tesouro Selic se você pode investir direto no Tesouro Selic? Na verdade, pela liquidez. No Tesouro Selic, a liquidez é igual, porém, há episódios de alta volatilidade no mercado em que a plataforma do Tesouro fecha. Imagina se você está numa emergência, pode acontecer, e você precisa daquele recurso, caso de vida ou morte, e a plataforma do Tesouro está fechada, você não consegue resgatar. Acontece isso. Você não sabe quando vem a emergência. Em fundos não acontece isso. Você consegue resgatar. Então, tem as reservas dos fundos ali que você consegue e vai estar no mesmo dia na sua conta. Então, reserva de emergência é crucial para qualquer pessoa, de 6 a 12 meses de salário, e fundos são excelentes opções. Inclusive, eu divido minha reserva de emergência em 3 camadas. A primeira é em CDB de bancão mesmo, CDB do Itaú, que paga 100% do CDI, porque eu posso resgatar fim de semana, feriado, de madrugada, se for o caso, se eu precisar. Isso não consigo no Tesouro Selic nem no fundo. A segunda camada é em fundos que investem 100% do Tesouro Selic, como eu falei, com 0 de taxa. E a terceira camada, que aí sim eu busco um pouquinho mais de rentabilidade, porque é quase impossível eu utilizar, aí eu invisto em fundos que têm estratégias de renda fixa, que têm estratégias um pouquinho mais sofisticadas, com uma liquidez com um pouco menos de liquidez.
uma semana, 2 semanas, até 30 dias. Então, eu gosto de dividir a minha reserva de emergência, eu faço isso há muitos anos, nessas 3 camadas aí. O Rafael, outra coisa, já que falamos de reserva, vou para outra reserva agora. Reserva de aposentadoria. A carteira Z, ela me traz isso também. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma parte considerável aí dos brasileiros imaginam que não vão envelhecer, imaginam que não vão chegar na idade da aposentadoria, e se vão chegar, eles acreditam muito no INSS. E eu já acredito que o INSS isso não será suficiente, né? No frigir dos ovos aí. A carteira Z, ela traz uma possibilidade bacana aí para quem quer investir nesse fundo de aposentadoria, nessa reserva de aposentadoria? Com certeza, inclusive, esse é o maior trunfo que nós temos, que são investimentos em fundos previdenciários, que outrora eram muito ruins, né? Quando a gente fala da década de 90, início dos anos 2000, existiam fundos muito ruins previdenciários e ficou com essa fama até hoje. Caramba, você investe em previdência, que coisa ruim, que horrível. Hoje temos fundos muito bons previdenciários que rendem 110, 115, 120 CDI, 130, fundos de ações excelentes previdenciários. Então, de 5, 10 anos para cá, mudou totalmente. Há produtos excelentes previdenciários. E por que eu estou falando disso? Porque fundos previdenciários te proporcionam questões que outras aplicações não proporcionam, que é, por exemplo, facilidade no planejamento sucessório. Você vem a faltar, o dinheiro está na conta do seu dependente até 30 dias. Com outros investimentos vai entrar em inventário, vai ter imposto, etc. Com previdência, não. Quando a gente fala de portabilidade, também tem uma questão importante. Você investiu num fundo previdenciário de ações e você quer ser mais conservador. Você não precisa resgatar, pagar imposto e investir de novo. Você portabiliza para um fundo de renda fixa, por exemplo. Não tem come cotas, que é um imposto chatinho que tem em determinadas classes de fundos, renda fixa e multimercados. Então, são vários benefícios nos fundos previdenciários e o principal são 2 modalidades de fundo previdenciário. PGBL e VGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre e o Vida Gerador de Benefício Livre. Quem ganha acima de R$ 4.600 por mês, que está naquela alíquota maior ali de imposto de renda de 27,5%, e não aplica num fundo previdenciário PGBL, Plano de Gerador de Benefício Livre, está jogando dinheiro pela janela. Por quê? Porque é o único almoço grátis que existe no mercado ainda, além da diversificação. Porque a pessoa que tem essa renda, o governo fecha os olhos para 12% dessa renda tributável. Então, deixa eu resumir aqui para ficar muito simples de entender. Se a pessoa ganha 100 mil por ano, pode ser acima de 40 e poucos mil, 4 mil e pouco por mês. Pode ser 50 mil, 60 mil, 70 mil, mas vou arredondar. A pessoa ganha 100 mil por ano, tributável, né? Renda tributável, aquele informe de rendimento que ela recebe lá para declarar o imposto de renda, ela ganha 100 mil. E para ela vale a pena fazer a declaração completa, tem que ser na completa, não na simplificada. Ela pode investir e deve investir até 12% do tributável, até 12%, pode ser 1%, 2%, até 12%. O benefício máximo é 12%, porque ela não paga um imposto de renda de 27,5% hoje, para pagar daqui a 10 anos 10%. Ou seja, de 100 mil reais, se você fizer o cálculo de 27,5%, na próxima declaração você já tem de volta R$ 3.300 que o governo te dá. Você não pagou 27,5%, aí você fala para mim, não vai pagar nunca, vai pagar sim, só daqui a 10 anos. Então você pega esse dinheiro, você investe, você vai ganhando juros nesses 10 anos, para daqui, só no aniversário de 10 anos, você pagar 10%. Então é fantástico, muita gente não sabe disso. Nós temos recomendações de fundos previdenciários e essa estratégia eu fiz por muitos anos na aeronáutica, que me ajudou, inclusive, a conquistar a minha independência financeira. É um dinheiro de graça para você.
Você paga muito, você paga, deixa de pagar 27,5% para pagar 10% daqui a 10 anos. Então, isso, muita gente não sabe, isso deveria estar na geladeira de todo brasileiro. Se você ganha acima de R$ 4.600, tributável, por ano, você tem que fazer um PGBL, etc. Isso tem que ser. Então, é uma estratégia de previdenciária muito inteligente e, na minha opinião, obrigatória para todo mundo que está nesse perfil. Você falou aí e tocou um pouco atrás na nossa conversa que iria falar da sua independência financeira. Fala aí para a gente, vamos lá, vamos ouvir sobre isso aí. Boa. A minha independência financeira veio através desses investimentos que eu fiz desde que eu entrei na aeronáutica. Na verdade, quando eu entrei na aeronáutica, eu já tinha uma reservinha bacaninha, porque eu trabalhava como músico. Nesse dinheirinho que eu conseguia com bicicleta, na banca de jornal, como operador de telemarketing, etc., servia para eu comprar minhas coisinhas ali. Aí não conseguia poupar desde 11 anos de idade, 15 anos, não investia. Igual o Warren Buffett, que investia desde os 11 anos de idade, e achou que começou tarde, né? Mas, e aí, quando eu trabalhava com música, eu consegui juntar um dinheirinho, e parte desse dinheiro eu comprei um carrinho, um Gol G3, assim como eu me formei na aeronáutica, e parte eu já comecei a poupar. Então, todo mês eu poupava entre 10% e 20%, e o que me ajudou muito também foi estar com o mesmo, não me mudar. Eu morei no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, que é um bairro relativamente humilde, durante muito tempo, mesmo podendo sair. Eu fiquei 12 anos com o mesmo carro, mesmo depois de um tempo podendo trocar. Então, eu sempre vivi não um degrau abaixo, vivi 2, 3 degraus abaixo para o meu patrimônio crescer cada vez mais com esse sonho de conquistar o meu tempo, né? Na verdade, eu trabalhava de 8 às 4, mas saía de casa às 7 da manhã e voltava às 5 e pouco. Então, são 9, 10 horas por dia comprometidas dentro de um cronograma do qual você não tem controle. Então, eu sempre tive essa questão comigo de, cara, ser independente financeiramente, não depender de trabalhar. Eu fiquei 15 anos na Força Aérea, fazendo essa estratégia, e o que acelerou o processo, além da estratégia previdenciária que eu fiz há muitos anos, além de investir há muitos anos, poupar há quase 20 anos e investir, foi o empreendedorismo, justamente com a carteira Z. Quando você gera valor para as pessoas de alguma forma, aquilo volta para você. Então, hoje, muitas pessoas consideram a carteira Z como um estilo de vida na qual elas adequam o seu patrimônio, confiam nas recomendações, e ela foi crescendo. Isso acelerou. Se não fosse a carteira Z, eu também conseguiria minha independência financeira, mas demoraria um pouco mais. Então, essa proatividade, criatividade de criar um produto no mercado que não existia e que ajuda pessoas, que é uma estratégia verdadeira e genuína que eu utilizo para mim, acabou acelerando muito esse processo. Tanto que eu falei que eu saí da aeronáutica, eu acabei de fazer 40 anos, eu saí com 36 para 37. E consegui, mesmo conseguindo uma independência financeira, com 35 mais ou menos, eu fiquei mais 2 anos na aeronáutica pensando se eu ficaria ali ainda, justamente porque eu sou muito conservador no quesito financeiro. Eu sou uma pessoa assim que eu falo, cara, eu quero ter segurança total. Eu não sou aquele cara que vou pensar assim, olha, eu não tenho independência financeira e eu vou sair para tentar empreender, me jogar no meu sonho. Eu acho que isso é, de certa forma, um pouco comprometedor, porque o cemitério das pessoas que perdem é silencioso. Você vê aí meia dúzia de pessoas que falam que dê certo, estimulando as pessoas a fazerem isso, largar tudo para se jogar no seu sonho. Mas quando você olha bem, não é bem assim. Tem que se planejar, ter uma segurança, porque o mundo real é assim. O mundo real não é se joga lá e vê o que vai dar. É planejamento, controle ao longo do tempo, e aí quando você viu que deu certo, e aí sim você toma o passo de repente, sair do seu emprego, largar o seu emprego público federal ou qualquer que seja. O Rafael falou uma coisa interessante aqui, né? Quando a gente fala de independência financeira, não é parar de trabalhar, é fazer o que gosta. E a imagem que está aí atrás do Rafael é a imagem do escritório dele, né? A bolsa fecha e ele vai lá para o escritório, correr na praia, vai jogar... A bolsa fecha, não, nem precisa fechar. Eu estou lá mesmo com a bolsa aberta, não preciso acompanhar a bolsa, eu visto em fundos, então eu faço relatório, faço live com o gestor. Hoje mesmo aqui,
11 da manhã eu estava jogando bola aqui, de 11 a meio-dia e meio, 1 hora. De tarde eu gravei alguns vídeos, etc. Mas é muito bom ser dono do seu tempo e ter controle, sabe? Então, vamos observar isso, gente. Quem quer independência financeira não é se tornar alguém que não vai fazer mais nada, é fazer o que gosta. Ah, eu gosto de fotografia. Seja independente financeiro, vai ganhar dinheiro com a fotografia, vai fazer com amor, certamente virá, como o Rafael falou, né? Deus vai colocando o terreno na frente dos seus passos, aí cada passo que você for dar, e vai ser feliz. E, resumindo, é isso. Então, independência financeira não é se tornar o tiozão que fica parado sem fazer nada. Não é isso, não. Rafael, um outro ponto aqui importante que você tocou no assunto que eu acho que valeria a pena a gente falar é essa questão de andar, de viver, na verdade, o degrau de baixo. Você acha que o brasileiro ele não está preparado para isso? O brasileiro ele quer andar ou no degrau ali do 0 a 0, né, o que ganha gasta, ou no degrau de cima, gasta além do que ganha. Vamos tocar um pouquinho nisso aí, porque foi legal que você falou que tinha a opção, né, a possibilidade de trocar o carro, de mudar de residência, mas você segurou. Para quê? Para fermentar um pouquinho mais o seu investimento, fazer, né, o seu investimento crescer um pouco mais. Muito bom. Eu acho que isso é obrigatório para todo mundo. As pessoas não precisam mostrar que tem. Eu acho que a maioria das pessoas que querem comprar um carro melhor ou viajar para mostrar para as pessoas, etc., ela talvez não façam por elas, mas para mostrar. Então, isso é muito danoso, né? A pessoa, esse gasto aqui, minha Netflix, minha Amazon Prime, assina 6 plataformas de streaming e às vezes usa uma ou duas. Então, essa negligência no seu dia a dia, nos seus pequenos gastos, às vezes só resolvendo isso, ela já consegue poupar um valor por mês de 50, 100 reais, 200 reais, o que é interessante para começar na jornada. Claro que ao longo do tempo você vai produzindo mais e tentando poupar mais. Mas não tem como, você tem que viver um degrau abaixo. Eu falei que eu vivi 2, 3, porque eu quis acelerar a minha independência financeira. Às vezes a pessoa gosta do que ela faz, e ela fala, não quero sair do meu emprego público, não. Mesmo assim, no futuro, você vai provavelmente, o salário do funcionalismo público defasado, você vai querer ter um complemento de renda e por isso você precisa investir. Investir não é para qualquer um, é para todos. Não é para qualquer pessoa ali que esteja... investir não é uma questão limitada. Eu ganho bem, então não vou investir. Eu tenho um quadro chamado Zflix, em que muitas pessoas mandam relatos para mim de histórias financeiras. Eu já vi médico que ganha 45 mil reais por mês com dívida milionária e pessoas que ganham 3, 4 mil reais controlados e com uma economia ali de 50, 100 mil reais já investidos. Então, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então, dosar isso ao longo do tempo, controlar, planilhar, é muito importante e essencial para todos os brasileiros. A educação financeira é comportamento, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A gente tem que mudar os comportamentos aí para poder obter a independência financeira tão sonhada. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, foi muito legal. Eu quero fazer um bate-bola, não é um bate-bola ali na praia, infelizmente, né? É um bate-bola virtual aqui, mas um bate-bola com você, Rafael. Um sonho. Meu maior sonho é ser pai. E graças a Deus, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, ele estará aí, meu filho Gabriel, e o sonho vai ser realizado. Logo teremos alguém batendo bola lá na praia com o Rafael. Ó. Um canal de YouTube. Canal de YouTube do Dica de Hoje, meu sócio, meu amigo, Dica de Hoje Research aí, que ajuda muitas pessoas a investir. E o seu canal, que está ajudando muitas pessoas também, está no início aí, com uma jornada brilhante pela frente. Um filme.
Filme, eu gosto muito daquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, né? Tem uma frase que ele diz para o filho dele que é muito marcante. Eu vi esse filme umas 3 ou 4 vezes. Ele fala assim: nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu, nem mesmo o pai naquela ocasião. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corra atrás. Então, esse ensinamento que ele trouxe para o filho dele, para mim, foi muito marcante. Não deixe que ninguém diga que você não pode fazer algo. Você tem um sonho, você tem que protegê-lo. Então, esse ensinamento, para mim, espetacular. Filme fantástico. Quem não assistiu, assista, gente. Filme maravilhoso. Um lugar, Rafael. Um lugar. Eu vou falar um dos últimos que a gente foi viajando no mês retrasado, que foi a Grécia, que foi um país fantástico, com várias paisagens deslumbrantes e foi inesquecível. Santorini, na Grécia, Mykonos e Navajo, principalmente, foram espetaculares. Um livro. Um livro, eu diria que um livro melhores para mim, simplesinho, mas, cara, essencial. 90% do que o investidor ele precisa para investir bem está nesse livro, é Psicologia Financeira de Morgan Housel. Um livro simples, um livro que te explica conceitos básicos, mas que ajudam até as pessoas experientes no mercado a investirem melhor com a consciência e o comportamento adequado. Um produto financeiro para reserva de emergência. Fundo que investe 100% no Tesouro Selic, aí a gente tem BTG Pactual Tesouro Selic, Trend Simples na Rico e na XP, então vários fundos ali que investem 100% no Tesouro Selic com 0 de taxa. Um produto financeiro para a carteira de aposentadoria. Fundo previdenciário com toda certeza, um investimento muito... que muita gente tem preconceito, mas que é obrigatório na carteira de todo mundo pelos diversos benefícios que eu comentei aqui já. Uma ação de uma empresa brasileira. Olha, eu vou de Itaú. Itaú é uma empresa, maior banco da América Latina. Claro que o Nubank chegou a passar em alguns momentos, não sei como é que está agora, mas eu acho uma instituição muito arrumada, uma instituição praticamente milenária aí, de muitos anos. Eu gosto de Itaú. Um fundo imobiliário queridinho seu aí. Olha, apesar de eu não investir tanto em fundo imobiliário, não ser especialista, eu gosto muito do AF Invest, a FHI11, da galera da AF ali. Eu conheço o Rafael Jareta, que é gestor, galera muito disciplinada no processo de investimento. Eu gosto muito disso. Um fundo que tem dado um dividend yield muito bom e que faz subscrições, não cobra aí da galera na subscrição, eles pagam os custos, então eu gosto muito dessa galera. Qual que é o ticker dele? AFHI11. Uma pessoa que te inspira. Acho que a pessoa que mais me inspira que não foi uma pessoa que veio à Terra aqui é Jesus Cristo. Acho que os ensinamentos dele para a gente são... A gente deve aplicar todos os dias e olhar com o olhar dele a vida. Eu acho que isso faz a gente engrandecer, faz a gente ser melhor, né, para todos que estão à nossa volta. Rafael, agora para encerrar aí, estamos chegando agora de verdade ao final desse papo enriquecedor aqui. Conselhos seus para os brasileiros que queiram dar os primeiros passos aí para olhar para o espelho e falar: eu sou um recebedor de juros, não sou um pagador de juros, eu sou o cara, eu quero chegar lá na frente, ter minha independência financeira, ter minha tranquilidade financeira. Quais conselhos que você daria? Eu acho que a melhor lição que a pessoa tem que ter para chegar nesse ponto de se reconhecer, olhar no espelho e falar: olha, eu preciso ser um recebedor de juros, é tomar vergonha na cara, porque a galera não toma vergonha na cara, é se revoltar contra a situação atual dela. Eu acho que essa revolta que borbulha dentro das pessoas, só ela traz essa vergonha na cara que é necessária para se tornar de um devedor ao investidor. Então, isso é o principal, você reconhecer que você está na M, que você está endividado, que você não é investidor, e você decidir mudar. A partir do momento que você decide mudar, você
galgar passos para que isso seja possível, para que você se torne esse investidor. E aí é o passo a passo básico ali, que é montar reserva de emergência, definir objetivos de curto, médio e longo prazos e adquirir produtos nesse sentido ao longo do tempo, né? E eu gosto muito, como eu falei, de fundos de investimentos que servem para qualquer tipo de investidor e te demandam muito pouco tempo. Por isso que a carteira existe. Então, acho que é mais ou menos isso. O Rafael aqui falou uma coisa importante: quebra 2 paradigmas, o de tempo e o de dinheiro. Eu não perguntei isso antes, Rafael, só para encerrar aqui. A partir de quanto que um cidadão poderia já começar investindo nas recomendações aí da carteira Z? A gente tem fundo com inicial de R$1. A gente tem fundo com inicial de R$50, de R$100, de 250, de R$500. Eu diria que a pessoa com um aporte de R$1.000 já consegue montar uma carteira completa de fundos. Completa. Claro que ao longo do tempo ela vai balanceando, ela vai adequando. Mas com R$1 ela consegue começar a ter pelo menos a disciplina e tal. A pessoa que consegue investir R$50, R$100 por mês, ela já pode começar a investir e deve, para criar o hábito de ver os juros trabalhando, acompanhando seus investimentos, vendo a sua tolerância a risco, se a volatilidade é adequada para ela ou não, enfim, se seu estômago aguenta realmente quedas abruptas. Então, a carteira Z é democrática. Claro que tem fundos também que o inicial é R$5.000, a maioria é até 1.000. Mas um ou outro é R$5.000, e aí a pessoa, ao longo dos anos investindo, ela pode adequar esses produtos na sua carteira, mas não é necessário no curto prazo. Então, acho que é mais ou menos isso. Bom, gente, assim a gente vai encerrar o papo aqui, o café com o Camaleão, com o Rafael, e agora eu vou deixar ele se despedir de vocês. Eu posso falar em 2 palavrinhas aqui, Rafael. Que aula! Né? Foi fantástico aqui a fala do Rafael. Acho que vale a pena, gente, vocês pegarem esses detalhes que o Rafael passou aqui para a gente. Aquilo que eu já falei aqui em outros cafés, né, com o Camaleão, a vida é feita de detalhes. Então, se apegue nesses detalhes do dia a dia. O navio se afunda com pequenos furos. Ao invés de você ser um devedor, seja um investidor. Pense muito nisso. Pense nisso que o Rafael falou aqui, de mudar o degrau, né? Não querer aparecer para os outros, usar o dinheiro que não tem, muitas vezes, para aparecer para quem não gosta, com coisas inúteis. Então, reflita um pouquinho sobre isso. Rafael, as palavras finais são suas aí. Beleza, agradeço muito. Foi um grande prazer aqui participar, tentar gerar um pouquinho de valor para as pessoas, mostrando a minha história, mostrando o que a gente faz, tentando trazer um pouquinho de experiência que a gente tem no mercado. E conta conosco aí, Marçal, o pessoal que está assistindo também, conta conosco na Carteira Z, as redes sociais ali que a gente tem, né, que é no Instagram, Rafael Zatar, no Twitter também, Zatar Rafael, no YouTube, Carteira Z. Estamos sempre à disposição aí para ajudar as pessoas a investirem melhor, de forma genuína, não só eu, mas eu, como toda a equipe da Carteira Z e do Dica de Hoje, que é a Casa de Análise também. Muito obrigado por essa oportunidade, Marçal.